Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 3, o versículo 7 e 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus estava à beira do mar na Galileia. Os textos se encontram em Marcos capítulo 3, o versículo 7 a 12, e Mateus capítulo 12, o versículo 15 a 21. A fama de Jesus expandia por toda a Galileia. Segundo Chaplin, havia nesta região cerca de 4 milhões de habitantes espalhados por 400 cidades. Sua fama ia também até a Judéia e Jerusalém e Idumeia, uma região ao sul da Judéia, no oeste do Mar Morto. Tiro e Sidom também são mencionadas, duas grandes cidades sírio-fenícias. A citação destas cidades demonstra a abrangência universal do ministério de Jesus, pois essas cidades faziam parte do território gentílico. O fluxo de multidão era tão grande que Jesus precisava se colocar em um barquinho para dirigir-lhes a palavra. Está em Marcos capítulo 3, o versículo 9. É provável que Jesus era ajudado pelo vento na projeção da sua voz, alcançando toda a multidão. Um dos aspectos que se evidenciava no ministério de Jesus era a cura e a libertação da opressão. Mateus diz que Jesus curou a todos. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 15. Marcos enfatiza que muitos se aproximavam de Jesus para o tocar a fim de serem curados. Na verdade, eles se lançavam com ímpeto sobre Jesus. Está em Marcos capítulo 13, o versículo 10. Isso nos faz lembrar de uma passagem no Antigo Testamento acerca de Eliseu. Ouça, está em 2 Reis capítulo 13, o versículo 20 a 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Sucedeu que, enquanto alguns homens enterravam um homem, eis que vindo um bando, eles lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Por que é importante esta passagem? João escrevera acerca de Jesus. Está em João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então vamos compreender esse texto à luz da citação de Mateus e da ressurreição do morto que tocou nos ossos de Eliseu. Antes, voltemos ao ministério de Jesus à beira do mar. Marcos cita que muitos espíritos imundos clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus lhe ordenara que não o dessem a conhecer. Está em Marcos capítulo 3, o versículo 11 a 12. É nesse contexto que Mateus cita o cumprimento da profecia em Isaías capítulo 42, versículo 1 a 12. Mateus destaca alguns aspectos desta profecia. O primeiro aspecto é a apresentação de Jesus como servo de Deus. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 18. E qual é a maior qualidade do servo? Se anular para atender integralmente ao seu Senhor. Jesus esvaziou-se de sua divindade. Está em Filipenses capítulo 2, o versículo 7. E em que condição o poder de Eliseu ressuscitou o homem jogado em sua cova, estando ele morto? Portanto, para Jesus exalar o seu poder, tinha de anular a si mesmo. E como ele fazia isto? Estando cheio do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, o versículo 1.
Assim, Jesus exerceu o seu ministério cheio do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, o versículo 14. Paulo aprendera esta lição, pois escrevera, isto em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 3 e 4. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e minha pregação não consistira em linguagem de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. Mateus enfatiza também na profecia de Isaías 42: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 19. Esta é outra referência à condição de servo assumida por Jesus. Ele veio para falar as coisas que ouvira junto ao seu Pai. Está em João capítulo 15, o versículo 15. Disse Jesus: pois tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É certo também que Jesus sabia que os fariseus e herodianos buscavam oportunidade para matá-lo. Está em Marcos capítulo 3, verso 6. Contudo, a ênfase da passagem é apresentar Jesus como servo de Deus, o Deus feito homem, que esvaziou de sua divindade para, por meio dele, permitir que a virtude do Espírito Santo tocasse os enfermos para os curar. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.